A igreja não está isenta de desafios, mas a forma como lida com eles revela o seu compromisso com a vontade de Deus. Assim como a igreja primitiva enfrentou conflitos culturais e também sociais, também enfrentamos desafios que exigem sabedoria e serviço. A solução encontrada pelos apóstolos demonstra que o equilíbrio entre oração, ensino e assistência social é essencial. Devemos, portanto, refletir como temos contribuído para a unidade e o crescimento da igreja. Eu sou Jonathan Cadiz e vamos hoje estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está entrando com a gente, que você está aqui assistindo a esse vídeo. Esse vídeo de hoje que é o vídeo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a classe dos adultos da revista da CPAD, comentada pelo pastor José Gonçalves, que tem como título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Já sabemos qual é a próxima revista, que tem o título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Mas calma, ainda está muito cedo, vamos manter o foco nesse trimestre, porque nós estamos já na lição de número 8, lição essa que será ministrada no dia 24 de agosto de 2025, pelo menos na maioria das nossas igrejas, dependendo do planejamento da sua igreja local. Então, gente, corre lá na descrição, porque lá, como sempre, você sabe, tem link para te ajudar, link com subsídios, com dinâmicas, tem link das nossas redes sociais, onde a gente pode interagir também, você pode deixar suas sugestões, nos conhecer melhor, ter acesso aos nossos materiais, ter acesso à leitura diária, toda personificada, trabalhada, para você poder usá-la na sua classe, tem slides próprio nosso ou de outros criadores, comentário, tem tudo para ajudar a sua escola bíblica dominical. Então, entra no nosso grupo no WhatsApp, se inscreva no nosso canal no Telegram, nos siga nas redes sociais, no Instagram e também na nossa página no Facebook, tem acesso ao mundo da EBD. E não se esqueça, se você está entrando aqui, está assistindo a aula, mas ainda não é inscrito, eu estava vendo aqui as estatísticas que muita gente que assiste às aulas não se inscreve. Então, fica aqui esse pedido, se inscreva, tá bom? Não vai te custar tempo, não vai te custar dinheiro, apenas com um clique você consegue se inscrever, ativar o sininho das notificações, que é muito importante também para você ter acesso a todo o material que a gente coloca aqui no canal, e também deixar o seu like, o seu joinha, tá bom? Isso tudo é muito importante, porque fazendo isso você ajuda esse canal, porque o YouTube ele só vai abrir mais possibilidades de visualizações, o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes se você fizer esse passo a passo, tá bom, gente? Então, ajuda a gente te ajuda. E também comente. Se você se inscreveu hoje, deixa nos comentários que você está se inscrevendo, tá bom? Você que já é inscrito, está entrando mais uma vez aqui, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Sempre é um privilégio estar com você, mas não se esqueça também, tá? Curta. Também tem nas estatísticas que muitos inscritos que assistem os vídeos não deixam o like é o joinha, tá bom? Deixa o like para você mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que te ajudou de alguma forma. Também compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom, gente? Coloca no grupo da IBD da sua igreja, manda para os seus amigos, compartilhe e não deixe também de comentar, tá bom? Você que é inscrito já há algum tempo, comenta quantas lições você já assistiu, da onde você nos assiste, qual é o seu nome, qual é a sua cidade, qual é a sua igreja, conversa com a gente vai ter um prazer enorme em te responder e também o seu comentário pode sair aqui no vídeo Discípulos do Colégio, né? Que é o vídeo que a gente separa aqui, uma parte especial, no final da aula tem um vídeo só dos comentários. Então comenta, o seu comentário também vai sair nesse cantinho especial que a gente criou para vocês, tá bom, gente? Quero te convidar para a gente entrar para a lição, a orarmos juntos, ore comigo, não me deixe orar sozinho, oremos com a mesma voz, no mesmo propósito, ao mesmo Deus. Pai, muito obrigado porque mais uma vez estamos aqui para aprender Tua Palavra, para falarmos juntos, Pai, da Sua Palavra. Obrigado, Senhor, que essa aula seja especial. Fale conosco em nome de Jesus, nos ilumine, nos dê a revelação da Tua Palavra, nos ajude a entender melhor a Tua Palavra, nos capacita como professores, que essa aula e a aula de cada professor que nos assiste seja abençoada em nome de Jesus. Amém.
e juntos seguiremos sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Meus irmãos, lembrando que na lição passada nós estudamos a lição de número 7, com o tema Uma Igreja que não teme a perseguição. E na ocasião, nós explicamos os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Também demonstramos como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. E encorajamos os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Nessa ocasião, nós estudamos o capítulo 5, do versículo 25 ao 32 de Atos, e também o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 5. Na lição de hoje, nessa lição que é a lição de número 8, teremos como título Uma Igreja que enfrenta os seus problemas. Temos como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 3. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, você que é diácono, saiba que você está exercendo uma função muito importante, um importante negócio. A verdade prática diz que uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. E já vai aqui o primeiro slide para você, o slide do Veritas Apologética, né, que é distribuído pelo pastor Joiade Serra, e aqui a gente vai fazer esse breve comentário da verdade prática. Primeiro você assiste esse recado que eu tenho para dar para você ter acesso, não só esse material, mas todo o material que é cedido pela plataforma do pastor Joiade, que é muito bom, e eu preciso compartilhar com você, tá bom? Rapidinho, 1 minuto e a gente volta para falar sobre a verdade prática. Bom, professor, adquira hoje materiais exclusivos para sua aula na escola dominical. São materiais em PDF que acompanham a lição da semana, ou seja, todas as semanas os materiais atualizam. Assinando nossa plataforma, você terá acesso aos materiais em PDF que são dinâmicas exclusivas voltadas ao assunto da semana. Palavra-chave comentada. Esse material traz a palavra-chave da lição com sua transliteração e léxico no grego e hebraico. É um material completo. O material da palavra-chave vem completo, com explicações sobre a palavra-chave e referências bíblicas, trazendo um conteúdo único. Plano de aula. Esse material é muito útil ao professor. Nosso plano de aula é completo e pedagógico. Aqui trazemos os tópicos da lição divididos e tudo já vem bem elaborado para a sua aula. Sendo assinante, você também recebe o raio-x da lição. Esse material é fenomenal e tem muito conteúdo, tanto para o aluno quanto para o professor. No raio-x da lição enxergamos todo o contexto cultural e teológico da lição da semana. Ainda tem mais. É muito material bom por um preço acessível. Referência cruzada com aplicação prática. Esse material é fenomenal. Ele traz painéis de referência cruzada teológica com verdades aplicadas e tudo dentro do assunto da lição da semana. Você também recebe o subsídio completo da lição. A lição toda comentada tópico por tópico. Aqui temos uma seção especial de cultura bíblica teológica. Muito bom! Esse subsídio traz transliterações do grego e hebraico de palavras que estão dentro da lição. Irmãos, é muito material bom. E o preço é precinho de banana. Você terá acesso à verdade prática comentada. Esse PDF traz a verdade prática toda comentada de forma minuciosa. Toda a ideia da palavra-chave está na raiz original dos termos. Não perca tempo e já corre para assinar a plataforma através do link abaixo. E para fechar o pacote com os materiais, você tem acesso aos banners explicativos dos tópicos. São banners explicativos e dinâmicos. Todos esses materiais são atualizados a cada semana, seguindo o assunto da lição da classe de adultos. Vale a pena ser um assinante e receber esses materiais em primeira mão. Aproveite, seja um assinante e garanta o seu material exclusivo. Então, gente, aqui o pastor Joiade ele trouxe uma transliteração, né, das palavras-chave nessa verdade prática.
Ó, igreja, que do grego é eclésia, é a assembleia chamada para fora. Cheia, que do grego é peris, que é completamente plena, saturada. Sabedoria, que é shokhamá, do hebraico. E Sofia, do grego. Tá? Você que tem uma filha chamada Sofia, o significado, tá, é sabedoria, uma palavra grega que tem esse significado, habilidade prática e espiritual para viver de modo correto. E a palavra espírito, que do hebraico é ruach, e no grego é pneuma, que é sopro, vento, essência espiritual. A natureza da sabedoria espiritual, que a sabedoria que é a Sofia do grego, espiritual, é diferente de mera inteligência humana. Ela é fruto da revelação divina, conforme 1 Coríntios 2, 6 e 7. E não pode ser adquirida apenas por experiência. No hebraico, shokhamá carrega a ideia de habilidade prática que flui do temor do Senhor, conforme Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10. Então, o que nós vamos ver nessa lição? Nessa lição, aprenderemos como a igreja primitiva enfrentou e solucionou conflitos internos, destacando a importância da diaconia no serviço cristão. O crescimento da igreja trouxe desafios sociais e culturais, mas os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, instituíram diáconos para auxiliar no cuidado dos necessitados, sem comprometer a pregação da palavra e a prática da oração no ministério. Então nós veremos que a igreja deve equilibrar sua missão espiritual e social, reconhecendo que ambos os aspectos são essenciais. Então, durante essa lição, que possamos refletir sobre a importância do serviço cristão e como podemos aplicá-lo em nossa igreja local. E você, professor, conseguir transmitir isso para os seus alunos. A leitura diária dessa semana, na segunda-feira, e fica aí a dica que eu sempre dou, a leitura diária é muito importante para você trabalhar com seus alunos durante a semana. É uma estratégia muito boa de você manter os seus alunos focados na lição durante a semana toda. Tá? Uma boa estratégia, uma boa dica que eu te dou, que eu faço no grupo da minha igreja, dá muito certo, é você fazer uma escala com os seus alunos, e é onde cada dia um dos alunos vai comentar, tá, o título da leitura diária daquele dia. Você faz os seus alunos interagirem, você faz os seus alunos terem interesse, você faz os seus alunos lerem a revista, e o assunto vai rolar a semana toda. É muito bom, além de, claro, o principal é a palavra de Deus sendo comentada e assim trazendo edificação. Na segunda-feira, identificando a natureza dos conflitos, Atos 6, 1 e 2. Lembrando que nas nossas redes sociais a gente disponibiliza uma leitura diária toda planejada, toda feita por nós mesmos, onde nós compartilhamos todos os dias a leitura diária. Você pode pegar várias pessoas que fazem isso e jogar no grupo da sua igreja e trabalhar em cima da leitura diária, trazendo essa ideia que eu te dei. Então, é muito importante que você nos siga em todas as nossas redes sociais, entre no nosso grupo no WhatsApp, se inscreva no nosso canal no Telegram, nos siga no Instagram e também no Facebook, para você poder ter acesso à leitura diária. Na terça-feira, resolvendo conflitos na esfera da igreja, 1 Coríntios 6, 5. Quarta-feira, Mateus capítulo 5, versículo 9, pacificando todos os tipos de conflitos. Quinta-feira, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, gentileza, paciência e habilidades para evitar os conflitos. Na sexta-feira, o tema é servindo uns aos outros para prevenir os conflitos. Gálatas capítulo 5, versículo 13. E no sábado, Provérbios capítulo 13, versículo 10. O valor de sábios conselhos na resolução de conflitos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 7. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão.
E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vejamos então o mapa mental. A nossa lição dessa semana tem como palavra-chave diaconia. Essa palavra no hebraico, sharet, é servir, ministrar. E avodá, que é trabalho, serviço, culto. E no grego, diaconia, que significa serviço, ministério, assistência. E diaconel, que é servir, ministrar, né, e cuidar. O significado teológico de diaconia a diaconia, no contexto bíblico, não é mera execução de tarefas, mas expressão concreta do amor e da graça de Deus. No Novo Testamento, ela abrange tanto a assistência material aos necessitados, que é o texto que nós estamos estudando, de Atos 6, do 1 ao 4, quanto também ao serviço espiritual, Efésios capítulo 4, versículo 12. Essa lição ela tem por objetivo analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual, como também explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E um terceiro objetivo é aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. E essa lição está distribuída da seguinte forma. No primeiro tópico, o tema é a identificação dos conflitos. Subtópico 1, conflito de natureza cultural. Subtópico 2, conflito de natureza social. E subtópico 3, uma pergunta: qual é a prioridade? O tópico 2 traz como tema a delegação de tarefas. Subtópico 1, o ministério da oração e da palavra. Subtópico 2, não há conflito entre tarefas. E subtópico 3, a diaconia. E o último tópico tem como tema seguindo os princípios cristãos, com apenas 2 subtópicos. Privilegiando o caráter e o segundo subtópico, exercitando os dons. A nossa introdução diz que nessa lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. O tópico 1 tem como tema a identificação dos conflitos. Subtópico 1, conflito de natureza cultural. Subtópico 2, conflito de natureza social. E o subtópico 3, qual é a prioridade? Subtópico 1, conflito de natureza cultural. O livro de Atos registra um episódio em que houve tensão entre dois grupos da igreja primitiva, os gregos e os hebreus. Atos 6:1 na primeira parte. Isso pode trazer uma confusão, e principalmente se você lê esse texto em versões diferentes, alguns vão chamar, por exemplo, esses gregos de judeus helenistas. Outras versões vão trazer judeus de fala grega. Se você trazer uma versão ainda mais recente, vai falar de judeus que nasceram fora de Jerusalém. E os hebreus, ou, em outras versões, judeus de fala hebraica ou de fala aramaica. Então, pode trazer uma certa confusão, mas a gente vai explicar isso daqui. No contexto, gregos se refere a judeus helenistas, ou seja, judeus que haviam vivido ou nascido em outras regiões do Império Romano e que, por isso, falava predominantemente o idioma grego. Já o termo hebreu se refere aos judeus de Jerusalém e arredores, cuja língua principal era o hebraico.
Essa diferença linguística gerou uma barreira cultural, criando dificuldades de comunicação e convivência. Como resultado, surgiu um conflito de relacionamento dentro da comunidade cristã. Os apóstolos, ao perceberem o problema, entenderam que a unidade da igreja não poderia ser colocada em risco por causa de barreira cultural ou linguística. E Paulo, ele bem fala disso em Efésios capítulo 4, versículo 6, e também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. É quando Paulo faz um apelo à igreja de Corinto que não houvesse entre eles dissensão, mas que eles fossem unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer, né? Que eles falassem a mesma coisa. Então a igreja ela é composta por pessoas de diferentes origens, com diferenças culturais, que podem gerar ruídos e divisões se não forem tratadas com sabedoria. Assim como no primeiro século, o Espírito Santo ainda hoje conduz a liderança, conduz os pastores, os líderes, com o foco de preservar a comunhão e promover soluções que mantenham foco na missão principal, conforme Jesus disse na sua oração ao Pai, a oração sacerdotal, em João 17, 21, ele ora pela unidade dos discípulos, ele ora pela unidade da igreja, para que assim como ele e o Pai são um, que a igreja também fosse unida em essência. Então isso é muito importante e tem que ser prioridade. Então, para a gente ver um pouquinho mais sobre esses grupos, tá? Quem eram os hebreus? Vamos lá, os hebreus, aqui está o conflito cultural. Os hebreus eram judeus nativos em Israel, ou descendentes que mantinham a cultura judaica tradicional. Eles falavam aramaico, que era a língua comum de Israel no tempo de Jesus, e liam as escrituras em hebraico, seguiam estritamente as tradições religiosas e costumes da lei. Participavam do culto no templo e nas sinagogas com liturgia tradicional. Eram mais resistentes à influência cultural greco-romana. Um exemplo bíblico, os apóstolos, em sua maioria, eram hebreus, galileus e judeus, de cultura mais conservadora, conforme Atos 2,7. Agora, quem eram os helenistas, ou esses gregos, ou judeus de fala grega? Eram judeus da diáspora. Eles estavam dispersos pelo Império Romano. Eles nasceram, viveram fora de Israel. Falavam grego como língua principal e liam as escrituras na Septuaginta, que é a tradução grega, do Antigo Testamento. Eles estavam mais acostumados a costumes e filosofias e modos de vida greco-romanos. Ainda eram fiéis ao Deus de Israel, mas tinham práticas culturais diferentes. Alguns retornaram para viver em Jerusalém, especialmente idosos e viúvas que queriam morrer na terra de seus pais. Um exemplo bíblico, aliás, dois, é Estevão e Filipe, que são citados em Atos 6,5, e que provavelmente, pelo nome principalmente, podem ser helenistas. Agora, esse conflito em Atos 6,1 mostra um problema que não era teológico, mas administrativo e cultural. As viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. As possíveis razões são, primeiro, a barreira linguística, a dificuldade de comunicação. Segundo, o preconceito cultural pode ser uma razão para essa negligenciação. Os hebreus poderiam vê-los como menos puros. E o terceiro era realmente uma falta de organização no crescimento rápido da igreja. A solução foi designar diáconos para garantir justiça e ordem, mantendo os apóstolos focados na oração e na palavra. Atos 6, do 2 ao 4. O subtópico 2, conflito de natureza social. Então, nós vimos o conflito de natureza cultural. Vejamos então agora o conflito de natureza social, porque além da barreira cultural, havia um problema de ordem social. E Lucas ele escreve explicando que por causa dessa diferença linguística cultural, provavelmente era o motivo por algumas viúvas serem desprezadas. Lucas escreve que as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então isso significa que na distribuição diária de mantimentos e cuidados, as viúvas helenistas, que nós já aprendemos que eram judeus de fala grega, eles estavam sendo negligenciados. Suas viúvas estavam sendo negligenciadas nessa distribuição. Então, esse tipo de situação evidencia que a igreja não é apenas um organismo espiritual, mas também uma organização que precisa administrar questões sociais. Tiago 1,27, Gálatas 2,20. Embora a missão principal seja espiritual,
o cuidado social é parte integrante do serviço cristão. Em Mateus 25, versículo 35 e 36, Jesus fala da responsabilidade de alimentar quem tem fome, de cobrir quem está nu, né? De abrigar os desabrigados. O problema exigiu uma solução rápida e eficaz, pois a negligência poderia gerar divisão e prejudicar o testemunho da igreja diante da sociedade. E Jesus já tinha dito que nós seríamos conhecidos como discípulos se amássemos uns aos outros. Era uma área específica, né, que era a assistência social da igreja, que estava em desequilíbrio. Precisava de ajuste, de organização e liderança capacitada. Então a igreja ela deve buscar equilíbrio entre a proclamação da palavra e a prática do amor em ações concretas. Negligenciar qualquer uma dessas áreas é distorcer a missão integral do corpo de Cristo. O exemplo dos apóstolos mostra que é possível atender às necessidades materiais sem comprometer a prioridade da oração e do ministério da palavra. Eles escolhem os diáconos e dizem, para que nós possamos permanecer no ministério da oração e da palavra, no versículo 4. Então vejamos o conflito social, as viúvas, né? E o conflito social. As viúvas eram mulheres cujo marido havia falecido e na sociedade judaica do século I, elas ficavam em uma situação social muito vulnerável. Normalmente, sem marido ou filhos adultos para sustentá-las, as viúvas dependiam do apoio da família ou da comunidade para a sua sobrevivência. Na igreja primitiva, especialmente em Jerusalém, havia uma preocupação especial com o cuidado das viúvas, pois elas representavam um grupo necessitado socialmente marginalizado. O contexto em Atos 6, né, essa passagem fala da distribuição diária, que provavelmente se refere a um sistema organizado de ajuda financeira ou alimentos para os necessitados da comunidade cristã. Havia um problema de injustiça na distribuição dos mantimentos, pois as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas ou negligenciadas em relação às viúvas dos hebraístas, que é um outro nome dos judeus de cultura aramaica. Isso gerou murmuração, conflito e uma necessidade de organização dentro da igreja. O significado social das viúvas. As viúvas elas simbolizam os mais vulneráveis da sociedade. Mulheres dependentes, muitas vezes sem recursos próprios. Na tradição judaica, havia um mandamento claro para cuidar das viúvas e órfãos. Êxodo 22, 22, Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, Tiago, trazendo para o Novo Testamento, capítulo 1, versículo 27. A igreja primitiva assumiu esse cuidado como parte essencial da vida comunitária, garantindo que ninguém fosse deixado para trás. A igreja crescia e surgia tensão por causa da negligência da ajuda às viúvas. Os apóstolos, então, sugeriram escolher homens de boa reputação para cuidar dessa tarefa, o que deu origem ao diaconato. Isso permitiu que os apóstolos se concentrassem na oração e no ensino da palavra. Subtópico 3. Qual é a prioridade? É comum encontrar a ideia equivocada de que o cristão precisa se dedicar exclusivamente à dimensão espiritual, deixando de lado a responsabilidade social. Tal pensamento cria uma visão distorcida e não bíblica, como se a vida espiritual fosse mais importante e a assistência social fosse secundária ou até mesmo irrelevante. Na prática, isso se evidencia quando, por exemplo, eventos musicais ou programações que despertam emoções recebem grande investimento e participação, enquanto ações de apoio a famílias carentes ou projetos sociais da igreja local recebem pouca atenção e baixa adesão. Contudo, a palavra de Deus é clara: negligenciar os necessitados é um pecado denunciado tanto no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 58, 6, 8, porventura não é este jejum que escolhi, que repartas o teu pão com o faminto, quanto também no Novo Testamento. Jesus diz em Mateus 25, do 35 ao 38, porque eu tive fome e não me deste de comer. Ele fala de vestimento, de alimento, de abrigo. Então, o apóstolo João também declara que não podemos dizer que amamos a Deus se fecharmos o coração ao irmão necessitado, em 1 João 3, 17 e 18. E Tiago, ele reforça que a fé verdadeira se manifesta por meio de obras de misericórdia, Tiago 2, 15 ao 17. Portanto, não podemos ignorar as necessidades sociais dos menos favorecidos e, ao mesmo tempo, alegar que estamos servindo a Deus em espírito e em verdade. A espiritualidade autêntica se reflete em amor prático, equilibrando adoração e serviço, oração e ação. A Bíblia não coloca o espiritual e social como rivais, mas como dimensões complementares da missão da igreja.
Jesus pregava o evangelho, mas ao mesmo tempo curava os enfermos e famintos. Mateus 14, do versículo 14 ao 21, por exemplo. A igreja, que prioriza apenas cultos emocionantes, mas ignora os que sofrem, se afasta do padrão estabelecido por Cristo. A prioridade bíblica é viver uma fé integral que cuida das almas e do corpo, proclamando o reino de Deus tanto em palavra como em ações. Você está gostando desse comentário? Então esse comentário é nosso, é próprio, tá? Olha esse slide, também é nosso e é gratuito. Então, olha esse recado rapidinho, 1 minuto, para você ter acesso a todo esse material, comentário, slide, planejamento de aula. E a gente volta aqui para a lição bem rapidinho, 1 minutinho. Essas são os slides da nossa aula, tá? Todo plano de aula que a gente faz, a gente disponibiliza gratuitamente nesses slides para você poder usar na sua aula. Ó, mapa mental, tá? Todos os banners que a gente faz com aplicações práticas, ó, aqui, ó, tá vendo? Para a sua aula. Você pode ter acesso a tudo isso gratuitamente se você se inscrever no nosso canal no Telegram. Esse é o nosso comentário das lições da Escola Bíblica Dominical. Todo trabalhado, lembrando que não é repetição da revista não, tá? Mas você vai ter um acréscimo, tá? Você vai ter sempre mais informações sobre o assunto da lição. Então, olha, muito bem trabalhado, muito bem elaborado para ajudar a sua aula. E perceba que são comentários vastos, não são poucos comentários não, mas bastante comentário de cada subtópico. Todos os subtópicos são comentados, além de ter, ó, curiosidades, tá vendo? Para você, mais curiosidade. Depois da conclusão, acabou? Não, tem mais coisa. Ó, aqui é o projeto, né? Não deixa de morrer, mas ó, tem um dicionário de palavras que talvez você ache difícil, como por exemplo, aqui eu usei uma palavra inóspito, ênfase, contínuo, martírio, e aqui eu estou explicando o que significa essa palavra. Então, esse é o nosso comentário bíblico de todas as lições da semana. Você pode adquirir todo esse comentário se inscrevendo no nosso canal no Telegram, porque toda segunda-feira nós já disponibilizamos todo esse material para a lição do domingo seguinte. Então você vai sempre receber esse material com uma semana de antecedência de forma gratuita. Aqui tem o nosso Pix, caso você queira colaborar para esse trabalho. Então, gente, vamos continuar. Cuidando da alma e do corpo. Deus criou o ser humano, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, que será o tema do próximo trimestre. A igreja não pode cuidar apenas da salvação da alma e negligenciar as necessidades do corpo, que é fome, sede, injustiça, enfermidade. Jesus pregava, curava, alimentava e libertava. A missão é completa. Mateus 9, do 35 ao 36. Então, Jesus é o modelo do cuidado integral. Lucas 4, 18 e 19 mostra que Jesus ele foi ungido para pregar as boas novas aos pobres, mas também para curar os quebrantados e libertar os cativos. Ele não separava o evangelho de misericórdia. Em Mateus 14, 16 ao 21, ele multiplicou pães. Ele também curou enfermos, Marcos 1, 32 ao 34. E ensinou o reino, Mateus 5, 7. A igreja deve pregar a salvação e agir contra a fome, o abandono e a injustiça. Evangelho sem amor prático é discurso vazio. A igreja primitiva e o cuidado social, que é o que nós estamos abordando hoje, em Atos 6, do 1 ao 7, mostra um problema social na igreja, viúvas sendo esquecidas na distribuição diária. A solução foi levantar diáconos cheios do Espírito Santo e de sabedoria para servirem às mesas. O resultado foi o crescimento espiritual e numérico. Cuidado social não é distração, é parte da missão. Precisamos de ministérios que sirvam pão físico e pão espiritual. A fé sem obras é morta, Tiago 2, do 14 ao 17. Fé verdadeira se prova em atos concretos. Ajudar quem está com frio ou fome é evidência de Cristo em nós. Uma igreja que só ora, mas não age, é incoerente. Uma igreja que só ajuda, mas não prega, é incompleta. O equilíbrio é pregar e praticar. Então, como resumo dessa primeira parte, vemos que a igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. Segundo tópico, a delegação de tarefas. Subtópico 1, o ministério da oração e da palavra. Subtópico 2, não há conflito entre tarefas. E subtópico 3, a diaconia. Subtópico 1, o ministério da oração e da palavra. No contexto do conflito, registrado em Atos 6, os apóstolos eles perceberam, que uma parte da comunidade, especialmente as viúvas de origem helenista, estavam sendo negligenciadas no serviço diário. Atos 6:1. Havia, portanto, uma necessidade urgente, do cuidado pastoral e social. Entretanto,
Os líderes da igreja primitiva compreenderam que não podiam resolver um problema criando outro. Atender aos necessitados, não poderia significar negligenciar a oração e a pregação da palavra, conforme o versículo 4. Assim ficou claro que a missão da igreja é integral, abrangendo tanto a assistência social, Tiago 1,27, quanto a vida devocional e a proclamação do Evangelho, que é a ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Então podemos afirmar que estas áreas são como dois lados de uma mesma moeda, são inseparáveis e igualmente essenciais. A oração é o combustível espiritual que sustenta todas as ações da igreja. Colossenses 4, 2, 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Enquanto a palavra de Deus é a espada do Espírito. O próprio Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, 17. E também é a base de toda a edificação espiritual. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A assistência aos necessitados é um reflexo visível do amor cristão. 1 João 3, 17, 18. Como vamos dizer que amamos a Deus que não vemos se não amamos o irmão que vemos? Mas sem a oração e a palavra, a ação social se tornaria mera filantropia. E, por outro lado, sem cuidado com as necessidades humanas, a pregação perderia sua credibilidade diante do mundo. O próprio Tiago, em Tiago 2, 15 a 17, diz que a fé sem ações práticas, ela é morta, ela não vai causar o efeito esperado. A fé do interior, ela precisa ser vista no exterior, e isso é visto com ação. Subtópico 2. Não há conflito entre tarefas. Ao observarmos Atos 6, percebemos que o ministério da oração e da pregação não estão em oposição ao serviço social. Não existe contradições como se um fosse mais espiritual e o outro menos. Não é isso que o texto está mostrando. Mostra que ambos são expressões complementares da única missão que Cristo confiou à sua igreja. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, e Mateus 25, do 35 e 36, se complementam. Ide por todo mundo pregando o evangelho. Dê água para quem tem sede, dê alimento para quem tem fome, vista quem está nu. Quando você faz a qualquer um desses pequeninos, vocês estão fazendo por mim próprio, Jesus falou. Se a igreja ora, prega, mas ignora o cuidado com os necessitados, ela se torna como aquele que diz ao irmão, vá em paz, aquece-te e farta-te sem lhe dar as coisas necessárias para o corpo. Tiago 2, 15 e 17. Ela se torna como o sino que tinge, como Paulo diz em 1 Coríntios 3, que eu posso falar em línguas, eu posso ter dons, mas se eu não tiver amor, eu sou como o tino que sim, faço muito barulho, mas sou oco, vazio. Então a igreja ela falha se ela não cumprir essa missão. É a missão integral do evangelho. Por outro lado, se a igreja se limita a agir como um centro social, negligenciando a oração e a pregação da palavra, ela perde a sua essência espiritual e deixa de ser o corpo de Cristo em ação. E falha igualmente em sua vocação. O próprio Jesus exerceu um ministério equilibrado. Ele curava os enfermos, mas alimentava os famintos. Ele também se retirava para orar e pregava incessantemente o reino de Deus. Ele demonstrou com sua vida que a missão da igreja é tanto proclamar a salvação, quanto manifestar compaixão prática. Como bem afirma Russell Shedd, a igreja que evangeliza sem servir carece de credibilidade. A que serve sem evangelizar carece de propósito. Portanto, Atos 6 nos ensina que a saúde espiritual de uma comunidade cristã depende da harmonia entre a proclamação e o serviço, porque ambos refletem o caráter e a missão de Cristo no mundo. João capítulo 3, 14 e 15, Atos 10, versículo 38, os apóstolos pregando dizem que Deus ungiu a Jesus para pregar e para curar. Então, olha essa balança de equilíbrio. Atos 6 nos ensina como equilibrar três pilares essenciais da igreja. Oração, que é a comunhão e dependência de Deus. Pregação, que é o ensino e proclamação da palavra. E o serviço social, que é o cuidado prático e amor ao próximo. Então, olha só essa balança. De um lado e de outro. Nós temos aqui elemento, função da igreja e o exemplo em Atos 6. Então, de um lado da balança, nós temos a oração como elemento, que tem como função a comunhão com Deus e busca de direção. E o exemplo em Atos 6 foi apóstolos dedicados à oração. Esses mesmos apóstolos, eles estavam dedicados ao ministério da palavra em Atos 6, que é a pregação, que tem como função na igreja o ensino, a evangelização e edificação. Então isso é muito importante para um lado da balança. Mas para o outro lado da balança, temos como elemento o serviço social. E ele tem como função na igreja o cuidado prático, justiça e amor na ação. O exemplo de Atos 6 foi diáconos escolhidos para distribuir ajuda. Então, temos dois lados da balança que se equilibram.
Cada parte é vital para a saúde e o crescimento da igreja. Negligenciar qualquer uma gera desequilíbrio, conflito ou enfraquecimento. Atos 6 é um exemplo claro de como a igreja deve funcionar. Oração e pregação alimentam a alma e fortalecem a fé. Serviço social demonstra a fé ativa no amor ao próximo. A balança de equilíbrio entre essas três dimensões é essencial para uma igreja saudável, unida e eficaz no mundo. Subtópico 3. A diaconia. Então, gente, o parecer dos apóstolos diante da necessidade de assistência às viúvas helenistas foi que se escolhessem pessoas capacitadas para aquilo que eles chamaram de este importante negócio. No versículo 3, trata-se de uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no mesmo versículo como servir às mesas. A palavra grega usada é diaconia, tá? Que se refere mais à função desempenhada do que à forma ou ao título em si. No relato de Atos 6, o destaque está na função exercida por esses 7 homens escolhidos, conhecidos como os primeiros diáconos, mais do que no cargo formal que ocupavam. Embora a passagem não descreva uma cerimônia de instituição oficial, ela serve como fundamento bíblico para a criação do diaconato cristão, como ministério ordenado na igreja. E mais para frente a gente vê que esse ofício, esse ministério, né, do diácono, ele seguiu-se na igreja, porque nós vemos relatos, por exemplo, do próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3. É importante notar que os apóstolos viam a diaconia como um importante negócio. Ou seja, era uma obra necessária, estratégica e digna. E esse entendimento corrige a visão equivocada de que o serviço diaconal seria de menor valor ou inferioridade espiritual. Pelo contrário, no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial que requer homem cheio de Espírito Santo e cheio de sabedoria, conforme o texto de Atos 6, versículo 3, e que cumprem qualificações específicas estabelecidas pela Escritura. Se a gente for em 1 Timóteo 3, eu vou te mostrar daqui a pouco, a gente vê Paulo dando outros requisitos que um diácono precisa ter. O próprio Jesus é o maior exemplo de diaconia. Ele declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, que no grego é diakonesai, e dar a sua vida em resgate de muitos, em Marcos 10, 45. Isso mostra que o servir é parte da essência do reino de Deus. Um comentário, né, do reverendo Hernando Dias Lopes, ele fala: diaconia não é um ministério menor, mas uma expressão prática do amor cristão. Quem serve imita o próprio Cristo. O diácono é um cargo onde ninguém nunca sai dele. Você pode virar pastor, se na sua igreja tiver bispo, apóstolo, você sempre será um diácono. Pelo menos na essência é isso que deve ser. Servir. Aquele que aprende a servir nunca mais desaprende. Quem serve imita o próprio Cristo. Assim, a função diaconal deve ser reconhecida como nobre, espiritual e indispensável para a saúde e o testemunho da igreja, porque une o cuidado material ao cuidado espiritual. E isso reflete diretamente o amor de Deus de forma concreta. Pedro diz em 1 Pedro 4, 10 e 11, cada um administra aos outros o dom conforme recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Não fique só em Atos 6. Vejamos as qualificações para o diaconato. Ser respeitável e digno. Tá? 1 Timóteo 3,8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, de boa reputação, íntegra e confiável, que inspira respeito. Conforme também Atos 6,3. Não ser de língua dobre. 1 Timóteo 3,8. É não ser hipócrita, nem falar uma coisa para uns e outra para outros. Provérbios 12, 22. Não ser dado a muito vinho. 1 Timóteo 3,8. É ter domínio próprio, evitar embriaguez ou dependência de bebidas alcoólicas. Efésios 5,18. Não vos embriagueis do vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não ser cobiçosos de torpe ganância. 1 Timóteo 3,8. É não ser ganancioso ou desonesto financeiramente. 1 Pedro 5,2. Guardar o ministério da fé com consciência pura. 1 Timóteo 3,9. É manter firme a verdade do Evangelho, com vida coerente à doutrina. Tito 1,9. Tudo isso, tá, diácono? É só para servir. Não fica só em Atos 6, não. Tem que ter tudo isso aqui. Ser provado antes, 1 Timóteo 3,10, é não colocar novatos ou pessoas sem histórico na função. Atos 6,3, escolher homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. É ser irrepreensível, 1 Timóteo 3,10, é ter conduta ilibada, sem acusações fundadas. Colossenses 1,22. Ter família exemplar, 1 Timóteo 3,12, é ser marido de uma só mulher, ou seja, ser fiel e governar bem a casa.
Esposa digna, 1 Timóteo 3,11. Caso seja casado, sua esposa deve ser respeitável, não maldizente, sóbria e fiel. E uma outra qualificação, que é a principal, é ser cheio do Espírito Santo, e também de sabedoria, Atos 6,3. É ter vida espiritual sólida e capacidade de tomar decisões sábias. Efésios 5,18, Tiago 1,5. Então, é buscar sempre a plenitude do Espírito e sabedoria divina. Então, o diácono, ele precisa ter essas qualificações. Não é simplesmente alguém que vai ficar na porta. Não é simplesmente alguém que vai passar pano no chão. É alguém que vai ajudar no serviço administrativo da igreja. Precisa ter tudo isso. Tá bom? Então, o resumo é que os apóstolos instituíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação, da palavra, da oração e do serviço social. E o tópico 3 traz como título Seguindo os princípios cristãos. Subtópico 1, privilegiando o caráter. Subtópico 2, exercitando os dons. Subtópico 1, privilegiando o caráter. Então, nas qualificações estabelecidas para o exercício do diaconato, conforme a gente viu, a ênfase cai em Atos 6, primeiramente sobre o caráter. O relato de Atos 6,3 é claro: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A expressão boa reputação traduz o termo grego martirel, que significa literalmente dar testemunho, ser atestado, é ter um bom nome diante dos outros. No contexto bíblico, implica em ser uma pessoa autêntica, honesta, íntegra e irrepreensível. A escolha dos primeiros diáconos demonstrou que a igreja primitiva entendia que serviço e caráter não podem ser separados, até mesmo para uma função que aparentemente seria apenas administrativa. O fato de que tais requisitos eram exigidos de quem iria servir às mesas revela um princípio atemporal. Deus valoriza mais o caráter do que as habilidades técnicas. A função diaconal não era meramente logística, tratava de um ministério de cuidado, justiça e testemunho diante da comunidade. Então, se para aqueles que se dedicariam ao serviço prático da igreja já era exigida uma boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, quanto mais se espera, isso de pastores e líderes que cuidam de todo o rebanho de Deus. Como afirma John Stott, a liderança cristã, seja espiritual ou administrativa, exigem pessoas cujo testemunho pessoal inspire confiança e cujo caráter reflita a presença de Cristo. A boa reputação. O grego, para ser de boa reputação, é enômenos apólito martírio, que pode ser traduzida como ter uma reputação irrepreensível ou ser aprovado publicamente. O significado prático e bíblico é, em primeiro lugar, integridade moral. Uma pessoa de boa reputação é aquela que vive de forma íntegra, sem escândalos ou atitudes que manchem seu nome. Em segundo lugar, bom testemunho público. Ter uma boa imagem não só de dentro da igreja, mas também na sociedade. Terceiro lugar, caráter e santidade. Reflete um caráter piedoso que busca agradar a Deus e praticar a justiça. Em quarto lugar, fidelidade e responsabilidade. É cumprir com os seus compromissos e deveres com seriedade. A boa reputação é fundamental para quem serve na igreja, porque representa a credibilidade do ministério. Ela não depende só da opinião popular, mas principalmente da integridade diante de Deus. Subtópico 2, exercitando os dons. Então, gente, as pessoas escolhidas para o ministério da diaconia, segundo Atos 6,3, eles eram de boa reputação, mas não deveriam apenas ser de boa reputação, mas também cheia do Espírito Santo e de sabedoria. O texto mostra que a igreja primitiva entendia que caráter e espiritualidade e discernimento prático caminham juntos. Defender a boa ortodoxia, do grego ortodoxia, opinião correta ou doutrina correta, claro que isso era fundamental. O próprio apóstolo Paulo fala disso em 2 Timóteo 1,13 e também a Tito, capítulo 2, versículo 1, mas não é suficiente. A boa ortodoxia é fundamental, mas ela precisa ser acompanhada de uma vida espiritual. Tá? É possível ser teologicamente correto e eticamente irrepreensível, e ainda assim carecer de quebrantamento e fervor espiritual. Por outro lado, também é possível exercitar os dons espirituais, como os crentes de Corinto,
sem demonstrar sabedoria no uso deles. E é algo que Paulo corrige duramente a igreja de Corinto. O ideal de Deus é uma integração harmoniosa, é ter uma vida correta, dons espirituais ativos e uma sabedoria prática. Como bem observa Matthew Henry, o Espírito Santo capacita e a sabedoria orienta. Um sem o outro pode gerar ministérios desequilibrados. Então, ser cheio do Espírito Santo significa viver sob o controle divino, manifestando fruto. Gálatas 5, 22 e 23. E poder para servir, que foi a promessa de Deus em Atos 1, 8. Cheio de sabedoria envolve discernimento, prudência e sensibilidade para lidar com as pessoas e também com as situações. Tiago 1,5, o sábio Salomão também diz em Provérbios 4,7 que a sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, contudo, o que possuis adquire o conhecimento. Então, os dons espirituais sem sabedoria pode ferir. A sabedoria sem unção pode estagnar. O cristão não deve escolher entre ser piedoso ou ser sábio. Ambos são indispensáveis. Antes de servir, pergunte: eu estou agindo apenas por emoção ou estou buscando a direção do Espírito Santo e sabedoria da palavra? A plenitude do Espírito não anula a necessidade de conhecimento, e a sabedoria humana não substitui a dependência de Deus. Eu separei para você, veja como esses slides estão bons, hein? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Uma coisa não pode funcionar sem outra. Então eu fiz um paralelo aqui entre esses três tipos de pessoas. Pessoas cheias do Espírito Santo, mas vazias de sabedoria. Pessoas cheias de sabedorias, mas vazias do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria. Então vejamos as características de pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas são vazias de sabedoria. Você conhece alguém assim? São pessoas com grande fervor espiritual e amor por Deus. A vida de oração e busca intensa, muitas vezes impulsivas e emocionais. Com zelo, mas sem equilíbrio. Ou prudência. Os perigos é que essa pessoa ela pode tomar decisões precipitadas. Provérbios 19:2. Ela pode confundir emoção com direção do espírito. Ela pode criar divisões ou escândalos por imprudência. Exemplos bíblicos: Pedro antes do Pentecostes. Era impulsivo. Era inconstante. Pegava a espada e cortava a orelha. Alguns crentes de Corinto, a gente também vê em 1 Coríntios 14, 23 e 40. Agora, o oposto disso são pessoas cheias de sabedoria, mas vazias do Espírito Santo. Você conhece alguém assim? Pessoas que é teólogo, é bacharel, tem sabedoria em diversas áreas, mas ela não tem o Espírito Santo agindo nela plenamente. Tem uma vida no Espírito vazia. São pessoas inteligentes, porém de discernimento humano. Experiência e conhecimento bíblico ou prática. São planejadores e estratégicos. Agora, qual é o perigo? É a frieza espiritual. É confiar mais na lógica humana do que na revelação divina. Provérbios 3:5. A falta de poder para transformar vidas. Por exemplo, os fariseus e os escribas eram muito sábios, conheciam a lei toda. Mas eram frios, não tinham o fervor espiritual, não discerniam as coisas espirituais. E no Antigo Testamento, Salomão, no fim da vida dele. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, na velhice de Salomão, as suas mulheres perverteram o coração dele para seguir outros deuses, porque o coração dele não era perfeito para com o Senhor. E nós estamos falando do homem mais sábio da Bíblia, que teve a sabedoria do alto, dada pelo próprio Deus. Salomão é um exemplo prático, é um exemplo muito bom de como que sabedoria sem o Espírito Santo nos leva à queda. Agora, o diácono, aquele que exerce o ministério diaconal, ele tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então vejamos as características de pessoas cheias do Espírito Santo e também de sabedoria. Eles equilibram unção e discernimento, ministram com poder e clareza, guiadas pela palavra e pelo Espírito, tomam decisões firmes e corretas, inspiram e edificam, mantêm o foco no propósito de Deus, exercitando os dons espirituais com sabedoria. Exemplos bíblicos: Estevão, que inclusive foi um dos diáconos, o com mais destaque, que foi o primeiro mártir. No Antigo Testamento, José no Egito, Gênesis 41. E o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 1, 14, 22. E toda a vida de Jesus mostra que Jesus ele era direcionado pelo Espírito e que ele também era cheio de sabedoria. O resumo é que a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. A conclusão nos diz que aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo.
Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Assim como a igreja primitiva enfrentou desafios com sabedoria e serviço, devemos agir com amor e compromisso, promovendo a unidade e cuidando um dos outros para a glória de Deus. Então, crente, quando você vê o culto de assistência social, né, quando tiver a campanha do agasalho, a campanha do quilo, participe na sua igreja, não critique, tá? Porque isso é bíblico, tá bom? E você, professor, se esforce para que seus alunos saiam com esse entendimento da sua aula, tá bom? Assim eu quero orar pela sua aula, até para que Deus te abençoe, te ilumine e que os alunos saiam com essa convicção da nossa aula presencial. Para você que ficou até aqui, eu te peço que ore comigo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa lição de hoje, obrigado por esse momento que passamos aqui juntos, falando da Tua Palavra, aprendendo da Tua Palavra, e que em nome de Jesus, Pai, essa lição seja passada presencialmente com sabedoria. Use, Pai, os Teus professores, que eles sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria para ensinar a Tua Palavra. Que essa lição seja abençoada e que os alunos entendam a importância do amor prático, do serviço na Sua obra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, foi um prazer estar aqui com você. Você que me assistiu até agora, eu te agradeço. Deixe nos comentários o que você achou dessa lição. A próxima lição, a lição de número 9, terá como tema uma igreja que se arrisca. E nosso encontro está marcado. Eu te espero, se Jesus permitir ele não voltar, para juntos estudarmos essa lição. Não perca o próximo vídeo, o vídeo do questionário dessa lição. Também veja o novo vídeo que estreou, o vídeo do projeto Não Deixe a EBD Morrer. Estamos iniciando um assunto muito importante, a tecnologia e a modernização na EBD. Para você que é professor da Escola Bíblica, nessa série de estudos, eu vou passar para você dicas e vou te ensinar como usar a tecnologia para modernizar a sua EBD e ajudar a transmitir a palavra com mais clareza e ajudar com que a sua aula seja dinâmica, atual, moderna e cative os seus alunos. Então está muito top. Vai na playlist Tecnologia e Modernização da EBD. Agora, fique com o vídeo Discípulos do Colégio, onde o seu comentário é mostrado aqui nesse espaço. Se não aparecer, na próxima aula vai aparecer. E para você que quer ter os seus comentários aqui, comente. Você gostou dessa ideia? Comente também, tá bom? Seu comentário é muito especial. Fique, portanto, com esse espaço reservado a você. Fique na paz, um abraço e Deus abençoe sua vida poderosamente. Vamos conhecer os discípulos do colégio espalhados pelo Brasil. Um espaço dedicado a você, inscrito, que sempre deixa um comentário. A irmã Fabiola Jesus elogia nossa iniciativa e diz que irá interceder por nós. Obrigado, irmã Fabiola. Deus te abençoe. O querido irmão João Carlos Milanês nos cumprimentou com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão João Carlos. Ele também diz que as aulas e os materiais cedidos pelo canal são bastante proveitosos. Que bom poder ajudá-lo. O irmão Pedro Oliveira da Costa, do Pará, diz que assiste e baixa os slides de todas as aulas. Ele diz agradecer a Deus pelo comentarista das lições. Obrigado pelo comentário, irmão Pedro. A irmã Marcilene louva a Deus por essa lição. Obrigado por comentar, irmã Marcilene. O querido irmão Caio André também comentou, entrou hoje, assistiu pela primeira vez e já se inscreveu. Deus te abençoe, irmão Caio. O querido irmão Ferreira, de Maceió, Alagoas, da Assembleia de Deus em Jardim Saúde, é auxiliar da EBD na igreja dele. A paz do Senhor, irmão Ferreira. Ele também comentou que está participando pela primeira vez e está gostando muito. E não parou por aí. Ele também diz que já está copiando tudo. A irmã Aparecida diz estar gostando muito das aulas. A paz do Senhor, irmã Aparecida. Obrigado pelo seu comentário. E o irmão Rafael Machado elogiou a nossa simplicidade e por causa disso se inscreveu. Obrigado, irmão Rafael. Deus te abençoe. Deixe o seu comentário também. E também mostraremos no próximo vídeo. Tchau. Até a próxima.